fazer o que o Espírito Santo mandou. E essa palavra, eu vejo que é uma palavra que vem ao encontro das nossas necessidades hoje. Por isso que o Espírito Santo falou isso comigo. Por isso que ele me mandou mudar a mensagem. Eu ia falar sobre pais e filhos convertidos. Esse é outro assunto, né? Mas essa palavra tem tudo a ver também com a nossa visão de discipular a próxima geração, com a nossa visão de ganhar almas e cuidar bem delas. Porque nós falamos muito de sermos uma igreja relevante, de sermos uma igreja importante, uma igreja que faça diferença na sociedade em que nós estamos inseridos. Mas uma pergunta que o pastor fez lá ficou batendo na minha mente, no meu coração. Se a igreja de São Gabriel, a primeira igreja de São Gabriel do Oeste, desaparecesse em algum momento, será que nós faríamos falta? Será que São Gabriel do Oeste ia sentir? E eu não estou falando de desaparecer esse prédio não, meus irmãos. O prédio ia continuar aqui, ninguém ia notar a diferença. Eu estou falando, somos nós, a igreja do Senhor Jesus viva. O prédio ia continuar aqui, todo mundo ia ver. Mas e se nós, igreja do Senhor Jesus viva, sumíssemos? Será que nós iríamos fazer diferença? Será que nós somos uma igreja indispensável para nossa cidade, para nossa região, para as pessoas? Eu não estou falando indispensável para o governo, não estou falando indispensável para as instituições, eu estou falando indispensável para as pessoas, para as vidas, as almas de São Gabriel do Oeste. Uma igreja que não fique apenas nas quatro paredes, porque as paredes podem continuar em pé, mas a igreja precisa sair dessas quatro paredes. Aqui não são nem quatro, né? O modelo do nosso prédio aqui tem 5, 6 paredes. Mas nós temos que sair dessas paredes. Uma igreja que se envolve na sociedade, uma igreja que faz a diferença, que é tão importante que se nós faltarmos, se nós sumirmos de repente da cidade, todas as pessoas de São Gabriel do Oeste vão nos procurar. Vai haver um movimento, o prefeito vai convocar o corpo de bombeiros de Coxim ou de Campo Grande, vão trazer o exército para cá e dizer: nós temos que achar. Cadê aquelas 200 famílias, aquelas 500 pessoas que se reuniam na Igreja Batista? Nós precisamos delas. Elas são importantes para nós. Elas fazem a diferença na nossa cidade. Elas fazem a diferença na minha vida. Será que seria assim? Eu tenho um sentimento próprio. Você deve estar também tendo esse sentimento. Eu acredito que nós sejamos indispensáveis, que nós sejamos importantes. Mas essa palavra trouxe questionamentos ao meu coração, e nós precisamos refletir e questionar para que nós possamos saber se nós estamos realmente cumprindo a nossa missão como igreja de Jesus, como discípulos de Jesus Cristo, ou se nós estamos aqui apenas passando o tempo e cantando, nos divertindo, tendo uma presença como se fosse apenas um clube social ou um encontro aos domingos e nas quartas e quintas-feiras nas casas, nas células. Se a primeira igreja batista de São Gabriel do Oeste é relevante e é indispensável, nós vamos ver num texto aqui algumas características. Você vai fazer essa avaliação e no final você vai se avaliar. Eu não vou fazer. Eu já me avaliei, estou me avaliando e vou continuar me avaliando, confrontado com essa palavra. Eu espero que você tome essa atitude também, porque a palavra de Deus não é para nos confrontar e para fechar o nosso coração e dizer: não, eu não consigo atingir esse nível, então eu não vou nem tentar. Não, a palavra de Deus é para nos mostrar que existe esperança, que existe um caminho, que existiram pessoas e existem pessoas que são indispensáveis, e nós podemos ser também na nossa cidade, na nossa rua, nos nossos bairros, na nossa escola, no nosso trabalho, aonde estivermos. Abra sua Bíblia, aleluia, glória a Deus. No livro de Atos, capítulo 15, nós vamos ler apenas 4 versículos, do 36 ao 39. Eu vou ler na nova versão internacional.
sei se a Júlia vai projetar, mas a versão que você vai ter no Data Show é na nova tradução da linguagem de hoje. A versão que eu tenho aqui é a nova versão internacional. É questão de versão, meus irmãos, mas é a mesma Bíblia. Você acompanha na sua Bíblia enquanto eu vou ler esse texto? Atos 15, de 36 a 39. Verso 36. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo a João Marcos, navegou para Chipre, e Paulo continuou então a sua viagem, indo com Silas. E logo em seguida, no capítulo 16, nós vemos a prisão de Silas, de 16 e 17, Silas e Paulo são presos. Mas eu quero que você pense nesses três nomes: Paulo, Barnabé e João Marcos. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui para trazer a tua palavra, a palavra que o Senhor escolheu, a palavra que o Senhor me indicou, a palavra que o Senhor me instruiu a trazer para a sua igreja. Fala através da minha boca agora, porque a palavra é do Senhor, eu sou apenas um instrumento. Queremos ouvir a tua voz, nosso Deus. Em nome de Jesus é que oramos, amém, amém. Nesse texto, nesse contexto, capítulo 15 de Atos é um capítulo bastante estudado, porque é onde existe um desentendimento entre os cristãos. Primeira dificuldade da igreja: alguns cristãos convertidos do judaísmo, ou seja, dos judeus convertidos, que eram chamados de prosélitos, queriam impor naqueles que não eram judeus, que são chamados de gentios, que se convertiam a Jesus Cristo, queriam impor a circuncisão, que era uma prática do povo judeu, e era uma recomendação, uma ordenança para os judeus. E essa discussão, essa dúvida, então gera um certo desentendimento entre os apóstolos. Pedro, João Marcos, Tiago tinham uma certa tendência por circuncidarem os novos convertidos. Barnabé, Paulo, Lucas, Silas já não concordavam com essa posição, mas foi uma conversa muito civilizada, muito cheia do Espírito Santo, e eles chegaram à conclusão de que não era necessário, uma sábia conclusão, porque a obra de Jesus Cristo é completa, não precisa fazer mais nada, né? E o batismo seria o sinal, porque a circuncisão para o judeu era um sinal de que eles eram povo de Deus. Então o batismo nas águas se tornou o sinal de que aquelas pessoas que eram convertidas a Jesus Cristo eram filhas de Deus através de Jesus. Então foi isso que foi resolvido, e algumas outras coisas, mas não entra no mérito da questão agora. Então isso aconteceu, e naquele tempo não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha fax, não tinha nada. Então as igrejas, muitas igrejas que já estavam funcionando, eles estavam em Jerusalém, que fica no Oriente, e tinha igrejas na Europa, já tinha igrejas na Espanha, tinha igrejas na Ásia, na Índia, já tinha igrejas na China, e tinha igrejas no Egito. Então já tinha igrejas em muitos lugares. Então imagina a pessoa viajar tudo isso, ia levar anos, e eles realmente levavam anos para visitar todas as igrejas. E o texto começa falando isso: vamos viajar e vamos ver os irmãos, e já levar essa mensagem da decisão dos apóstolos, que é de que os judeus convertidos e os cristãos convertidos não precisam de circuncisão. O sangue de Jesus Cristo é que nos salva, é que nos purifica, e nós somos salvos por Jesus. Mas surge um probleminha. Barnabé queria levar João Marcos. Quem era João Marcos? João Marcos era primo de Barnabé. Ele era um judeu muito rígido, um judeu, criado no judaísmo, mas foi seguidor de Jesus Cristo. Alguns estudiosos acham que João Marcos foi o escritor do Evangelho de Marcos, mas
a maioria, e eu concordo com a maioria, defende que Marcos era outro. João Marcos seria outra pessoa. Mas João Marcos fazia parte dos 70 discípulos. Lembra dos 70? Lá em Lucas capítulo 10 fala, Jesus está falando e enviando os 70 discípulos para pregar em toda a região de Israel, para falar do amor de Deus e do Messias, que era Jesus. Então João Marcos é essa pessoa. E Paulo teve um desentendimento também com João Marcos, não chegou a desentender, mas João Marcos, por alguns problemas, por ter alguns pensamentos diferentes de Paulo e de Barnabé, abandonou eles numa viagem missionária. Está lá no capítulo 13 de Atos, você pode olhar outra hora. Então existe esse desentendimento, vamos levar João Marcos? E Paulo diz, não, eu não quero levar João Marcos, ele já abandonou a gente num outro trabalho, ele pode nos abandonar de novo. E Barnabé é muito especial, irmãos. Nós vamos falar muito sobre esse homem. Barnabé, nesse contexto, Barnabé era um homem indispensável. Barnabé era um discípulo de Jesus indispensável. Barnabé, ele deixava qualquer coisa, qualquer trabalho, qualquer missão, qualquer situação para servir a uma pessoa, para abençoar alguma pessoa. Ele trocava tudo por um bom relacionamento. E Barnabé tinha um bom relacionamento com Paulo. Essa discussão deles não causou nenhum problema. Depois lá em Coríntios, na carta de Paulo a Coríntios, foi escrito mais ou menos uns 10 anos depois disso aqui, Paulo elogia Barnabé, diz o quanto Barnabé foi importante na vida dele e o quanto Barnabé foi bênção na vida dele. Então não houve uma briga que separou os dois, mas houve aquele desentendimento. E Barnabé então pegou Marcos e foi para Chipre, diz o texto, e Paulo foi para a viagem missionária e foi com outros companheiros. O que nós podemos entender nesse contexto desse texto que nós lemos? Algumas lições, e a primeira que eu tiro é: o foco do cristianismo, o foco do evangelho, o foco de Jesus Cristo está nos relacionamentos. Está nos relacionamentos. Deus é um Deus relacional. Deus sempre teve relacionamentos. Deus se relacionava com o Filho, Jesus, e com o Espírito Santo antes da fundação do mundo. Deus é um Deus, nosso Deus é relacional. Não é suficiente ser cheio da unção, cheio do reteté, do sapatinho de fogo. Não é suficiente você buscar muito poder do Espírito Santo, muita santidade, se você não estiver se relacionando bem com seus irmãos e com Deus. Esse relacionamento entre nós, Deus e o próximo é a ordenança de Deus, é o mandamento de Deus. Jesus disse isso. Chegou alguém e perguntou para Jesus: Jesus, qual é o maior mandamento? Jesus disse, ele resumiu todos os mandamentos da Bíblia e os mandamentos da lei de Moisés, que os escribas lá e os rabis fizeram 613, tem 613 mandamentos na lei judaica. E Jesus pegou tudo isso, os 10 mandamentos de Moisés e os 613 dos rabis e dos fariseus e escribas, e transformou em um só: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. É um engano de Satanás, meus irmãos, alguém achar que pode servir a Deus, cultuar a Deus, se relacionar com Deus sozinho. É enganoso isso, enganoso e mal. A palavra de Deus nos mostra claramente que para que nós possamos chegar até Deus e ter verdadeiramente o nosso espírito adorando em espírito e em verdade, nós precisamos estar nesse círculo de relacionamento, nesse ciclo de relacionamento, num relacionamento horizontal e num relacionamento vertical, horizontal com o nosso próximo e vertical com Deus. Esse ciclo de relacionamento é a orientação da Bíblia. Então, os desigrejados, as pessoas que dizem: não, pastor, eu vou ficar em casa, eu assisto pela internet, o Renan vai estar gravando e depois eu pego o vídeo e assisto a mensagem, mas é tão bom ficar em casa comendo uma pipoca e assistindo televisão no domingo à noite com a minha família. Isso é um engano de Satanás. Nós precisamos de relacionamento. O cristianismo é relacional. Como é que você demonstra
um bom relacionamento, o amor por você mesmo. O texto diz: amarás a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como você ama você. Interessante é que nós praticamos muito bem o amar a nós mesmos, mas temos tanta dificuldade, eu estou me incluindo nisso, tanta dificuldade de amarmos o nosso próximo como nós nos amamos. Você demonstra tanto amor e tanto cuidado por você. Você se cuida, você se alimenta bem, você se veste bem, você usa produtos de beleza para manter a sua pele, né, bem bonita, vistosa. Você se prepara ou se esforça para ter uma casa confortável, uma cama confortável, uma cama nova, né, pastor Alessandro? Bom, né? É tão bom. Você faz tanto esforço para amar muito a você mesmo, apesar de que algumas pessoas têm conflitos e não conseguem amar nem a si próprias, mas isso precisa ser tratado por Deus, e nós podemos no relacionamento ajudar a tratar isso. Mas você se trata tão bem, e como você pode demonstrar esse mesmo tratamento, esse mesmo amor pelo seu próximo? Tem que ser da mesma forma, tem que ser tratando bem. Temos que tratar bem o nosso próximo também. Nós temos que ajudar o nosso próximo a conseguir ter uma qualidade de vida tão semelhante à nossa, tão boa quanto a nós. É esse que é o foco. O Barnabé sabia muito bem que o poder dos relacionamentos é mais importante do que o poder da palavra, ou o poder da unção do Espírito Santo, ou o poder do dinheiro. Barnabé, a primeira coisa que ele faz é pegar a propriedade que ele tinha numa ilha do Mediterrâneo, que é considerada das terras mais férteis do mundo, provavelmente era de uma área mais cara do mundo. Ele pegou uma fazenda que ele tinha lá da família dele, que era dele, e ele vendeu, e diz o texto de Atos, está lá no capítulo 4 e 5, ele vendeu, pegou todo o dinheiro que ele recebeu daquela terra e colocou aos pés dos apóstolos, está escrito lá. Barnabé desde cedo sabia, desde que quando conheceu Jesus, sabia que o poder dos relacionamentos é o foco do cristianismo. Não adianta nós sermos muito importantes, não adianta nos sentirmos muito santos, muito cheios da unção, se nós não amamos e não cuidamos do nosso próximo, se não temos ação de cuidado com as pessoas lá de fora, ou com as pessoas que estão aqui dentro, mas estão passando necessidade, ou não estão se relacionando, ou nós não conseguimos nos relacionar com elas. Com Barnabé eu aprendo que o nosso foco tem que estar nos relacionamentos. Muitas vezes nós vamos discutir algumas coisas, assim como aconteceu lá naquela história do texto de Atos, e nós perdemos o foco das ideias e vamos então ao ataque das pessoas. Você já percebeu isso? Já viveu isso? Ah não, eu não concordo com você, né? Nós estamos discutindo ideias, nós estamos discutindo projetos, nós estamos discutindo a vontade de Deus, ou discutindo os projetos de Deus para a nossa célula, para a nossa igreja, mas tantas vezes nós perdemos o foco da ideia e vamos ao ataque das pessoas. E você vê o que Barnabé não atacou Paulo, ele não criticou, ele só disse: não, eu vou seguir outro caminho, você vai, e eu sigo outro caminho e levo o João Marcos. No louvor de igrejas, meus irmãos, eu tenho 38 anos de vida cristã em igrejas batistas. Essa realidade de músicos e adoradores é uma realidade muito complicada. Alguns chegam a dizer que existe um coração de artista. Eu tenho dificuldade com isso. Acho que coração de artista é coração do demônio, porque aqui não pode ter artista, aqui tem que ter servo, tem que ter adorador. Amém? Pode ter coração de artista lá fora, para o Bruce Springsteen, para os Nirvana, para os caras lá do mundo, do diabo. Mas no altar de adoração é servo, está aqui para servir. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é mais bonito que ninguém canta melhor que ninguém toca melhor que ninguém. Todo mundo faz o seu melhor, o seu excelente para Deus. Mas tantas vezes existe tantas dificuldades de relacionamento entre
os ministradores, os ministros de louvor, quer dizer, pessoas que deveriam trazer a bênção, a unidade, o amor e a comunhão, trazem a divisão, trazem a discussão. Então eu entendo que nesse texto Barnabé se importava muito menos com a viagem, com quem ia falar, se era Paulo que ia falar, se era ele que ia falar. A preocupação dele estava com os relacionamentos, estava com o relacionamento dele com Paulo e com o relacionamento dele com João Marcos, para cumprir aquela tarefa. Então, assim como ele fez com Paulo, Paulo tinha desistido de ser missionário, estava lá fazendo tendas na cidade de Tarso. Paulo era de Tarso, e Paulo voltou para sua cidade natal, estava fazendo tendas, e Barnabé saiu e viajou. Meu irmão, naquele tempo a viagem era longa, de Jerusalém a Tarso provavelmente levava uns 30 dias, e ele saiu e foi ele parou tudo, ele largou o trabalho, ele largou o serviço dele, ele largou o cuidado pastoral, porque ele já era pastor na igreja em Jerusalém, junto com Pedro, com os outros discípulos, apóstolos. E ele largou tudo e foi atrás de Paulo, lá na casa de Paulo, falar: Paulo, o que você está fazendo aí, meu filho? Vamos lá, Deus tem uma grande obra para fazer na sua vida. E ele cuidou de Paulo, e ele levou Paulo, e Paulo se tornou o apóstolo Paulo. E ele não abandonou também João Marcos. E o que impressionava na vida dele era isso. Quantas vezes, tem vários textos na Bíblia falando sobre Barnabé, quantas vezes ele deixou o trabalho, ele deixou os seus bens, ele deixou os seus afazeres, ele deixou de se preocupar com ele para ajudar alguém ou investir nos relacionamentos com as pessoas. Você pode ler o livro de Atos e você vai conhecer várias histórias sobre ele. Eu não vou falar mais sobre isso agora. O foco da nossa vida com Jesus Cristo, nossa vida cristã, não está no trabalho, não está nas coisas que temos que fazer, mas deve estar nos relacionamentos. Quando precisamos escolher entre uma tarefa, entre um trabalho, entre uma atividade, entre alguma coisa, fiquemos com a pessoa. Escolhamos cuidar das pessoas e não das coisas. Nós somos uma igreja em células, porque muito mais importante do que saber como as coisas estão na vida das pessoas, dos participantes da célula, nós precisamos ter relacionamento mais próximo com cada pessoa. Nós queremos te encontrar na terça-feira. Meus irmãos, faça a conta, eu, pastor Alessandro, pastor Elias, pastora Viviane, como é que nós vamos conseguir conversar com todos vocês aqui hoje? A gente sempre fica corrido na hora do culto, porque a gente quer cumprimentar, abraçar todo mundo, a gente está com saudade de vocês, mas não dá, tem 350, 400 pessoas aqui, é impossível para algum de nós conseguir falar com todos, dar um abraço em todos, mas na célula é possível. Na célula é possível. Você recebe o nosso abraço, você recebe o abraço do líder, você recebe o abraço dos supervisores que visitam as células também. Então essa é a visão de uma igreja em célula, para que você não fique isolado, para que você busque uma célula, para você ter esse relacionamento próximo, ter uma bênção, para você enfrentar as suas dificuldades, as suas lutas, os seus desentendimentos com alguém próximo de você, com alguém caminhando junto com você. É por isso que nós somos uma igreja em célula, não é por causa de modelo passa. Nós somos uma igreja em célula porque o Jesus Cristo, os discípulos viviam isso. Você lê Atos 2, Atos 3, você vai ver que era assim que a igreja vivia naquele tempo, e nós queremos viver a mesma coisa. Muitos membros da igreja, muitas vezes da nossa igreja, não sabem nada da vida da igreja, não sabem do que está acontecendo, não sabem do que a igreja precisa, não sabem do que pode fazer para ajudar, ou o que pode fazer para estar junto. Por quê? Porque só vem no culto aos domingos, está isolado, está afastado, não tem relacionamentos próximos, não está no fogo, não está na brasa. E as células podem, os supervisores, os líderes podem liderar vocês, podem cuidar de vocês, e os pastores juntos podemos cuidar de vocês, se todos estivermos nos relacionamentos, estivermos criando redes de relacionamentos entre nós todos. Supervisores e líderes que estão aqui, vocês não serão indispensáveis aos seus liderados se vocês não tiverem amizade com eles, encontros pessoais, conversas, pequenas conversas. Nós vamos ver
sobre pequenas conversas, diversão, comunhão na conversa, no compartilhar e no partir o pão também, coisa boa, né? Prefiro no partir a picanha, no partir a costela, né? Quem gosta de pão, come pão, mas eu prefiro ficar, né, com a carne. E aí a gente come uma saladinha para ficar saudável, né? Coisa boa. Mas é isso que nós precisamos, relacionamentos. Tem muito supervisor que liga para o líder, não é o caso dos nossos. Nossos supervisores aqui são maravilhosos, amam demais os nossos líderes. Mas a gente ouve falar que algumas igrejas em células tem supervisor que só liga para o líder para cobrar e para reclamar. Quando o líder recebe a ligação e vê no celular, é o supervisor. Vixe, lá vem cobrança, lá vem reclamação. Graças a Deus não acontece isso com os nossos supervisores aqui, amém? Quando o líder recebe uma ligação, o meu supervisor vai me chamar para comer um churrasco, vai me chamar para comer um sobá, né? O meu supervisor vai me chamar para uma reunião e depois da reunião a gente vai almoçar juntos. Hoje quase teve, né, Sandra? Pena que o Maurício teve que trabalhar, o nosso supervisor, esposo da Sandra, e não pôde estar com a gente, ele não pôde ter a reunião, mas ia ser uma bênção. A comunhão vai até, né, o último nível de comunhão, assim, coisa maravilhosa. Tem muitos filhos e filhas que estão longe de Deus. Além de nós sermos pais, nós temos que ser pastores dos nossos filhos, das nossas filhas. E eu estou falando de filhos, filhas espirituais, assim como dos filhos e filhas sanguíneos, consanguíneos. Que ações de amizade e de bondade nós temos feito nos últimos tempos? Eu queria dar um minutinho para você pensar. Quem for fazer o estudo de célula hoje, antes de eu te dar um minuto, tem um cronômetro lá, eu vou controlar, tá? No estudo de célula, você vai receber 50 ideias de atos de bondade. Então, 50 atos de bondade que você pode fazer na sua célula. Você pode... Isso é uma sugestão, tá, meus irmãos? Para você não ter muito trabalho, eu já estou te dando 50. Você pode fazer 50 semanas de atos de bondade, vai fechar o ano, né? Então, olha só, vou te dar um minuto para você pensar. Fala com o seu colega do lado aí, você tem um minuto para falar agora, tá? Conversa com o seu colega do lado e vê o que você poderia fazer. Será que você poderia realizar, por exemplo, um dia da beleza, em que você vai em creches, ou vai em orfanatos, ou você pode ir no presídio, se você tiver qualificado, para fazer, embelezar as pessoas, né? Será que você pode programar um dia para lavar os carros da sua vizinhança? A célula lavar os carros do vizinho. Duvido que o vizinho não vai na sua célula se você lavar o carro dele. Duvido. Se você lavar o carro dele no sábado, na quarta-feira ele vai estar na célula, na quinta ele vai estar na célula. Você já pensou isso? A célula pegar e falar, vamos lavar os carros dos vizinhos. Vamos lá, junta 4, 5 homens e mulheres, criança. A criança, o Davi adora, né? Sujar, bagunçar, lavando o carro. Então, será que você podia, por exemplo, entregar biscoitos para os trabalhadores urbanos da prefeitura, aquele pessoal que fica varrendo ali, muitos são presidiárias. Levar biscoitos, água e sal, para salgar, ou de doce, recheado, para adoçar a vida daquelas pessoas. A sua célula, eu estou falando a célula, não estou falando um só não é só o líder, estou falando a célula. Atos de bondade, entregar garrafa de água de graça, nos pontos de ônibus, nos pontos de táxi, nas praças, ou copinhos de água, são atos de bondade. Tantas pessoas carentes que estão ali, que estão passando sede ou tomando água quente, você chega com um copinho gelado, hein? Trincando gelado e dá assim, toma essa água aí para você refrescar. Mas aí não é só entregar, tem que ser intencional. Entrega o copo d'água e já entrega o cartãozinho da célula. Diz, eu tenho uma reunião na minha casa, nessa rua, nesse bairro, e eu queria que você fosse lá. Tem 50 atos de bondade. Olha só, tendo na célula um profissional qualificado, ofereça aconselhamento jurídico ou psicológico para idosos ou pessoas de baixa renda. Olha, células que tem advogado, células que tem médico, doutora Nádia, né? Aferir pressão, né? Olha só, quantas possibilidades, tem 50 ideias aqui, acabou o nosso minuto.
O segredo está nos relacionamentos. Meus irmãos, o reino de Deus não é um reino de tarefas, não é um reino de atividades, não é um reino de fazer. Essa história de fazer foi o homem que inventou. Eu tenho que fazer penitência, eu tenho que fazer promessa, eu tenho que andar de joelho, eu tenho que sofrer para poder merecer a bênção de Deus. Isso é mentira de Satanás, inventada por homens. O reino de Deus é um reino de relacionamentos. É amor a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Valorize as pequenas conversas nos relacionamentos. É no momento das pequenas conversas, dos pequenos encontros, no compartilhar na célula. Gente, você sabe o que é ver um pastor? Sabe? Esse pastorzão assim, cara, você fala assim, meu Deus, o dia que eu conseguir pregar parecido com esse pastor aí, eu vou realizar meu sonho. E aí aquele pastor vem, senta do seu lado e diz assim: eu preciso orar com você, ora por mim, querido. Eu estou passando por isso. É isso que é relacionamento. Ninguém está acima de ninguém. Você sabe o que é você chegar no seu pastor e falar assim: pastor, me ajuda. Sabe o que é chegar no seu líder de célula e abrir seu coração? É relacionamento. As pequenas conversas, os pequenos encontros, na célula, na rua, em casa, no discipulado. Nós temos essa grande maravilha, esse privilégio de conversar, ter conversas pequenas, mas que fazem a diferença na nossa vida. E não é só para comer, não. E não é só para chorar e para reclamar, não. É para rir também. É tempo de conversar, de cantar, de chorar, de tudo. É tempo de relacionamento. Nós precisamos ter isso. Quando nossos filhos são pequenos, e eu experimento isso, você que já tem filho crescido, experimenta, sabe muito bem. Eles querem ficar com a gente, mas a gente não tem tempo. A gente tem pouco tempo. Depois eles crescem e a gente quer ficar com eles, mas aí eles não têm tempo para nós. Aí a gente não pode, eles não querem mais ficar com a gente. Meu filho, Carlos Wesley, não quer vir mais para São Gabriel. A vida dele está lá, e eu entendo, não é que ele não me ame, não ame a mãe dele, é que a vida dele está lá, ele está lá, já está construindo a história dele, e eu abençoei ele, eu liberei ele para a idade adulta, abençoei ele, homem de Deus, servo do Senhor, e que vai ser um grande engenheiro de controle e automação. Essa foi a bênção que eu dei para ele. É isso. Mas agora ele não tem mais tempo para conversar comigo, ele está estudando, ele vai trabalhar e vai ganhar a vida dele. Mas o Davi, eu ainda tenho tempo, ainda dá tempo, está comigo. Então, relacionamento. Por isso que muitas vezes filhos não querem cuidar dos pais na velhice. É errado, mas não houve uma ponte de relacionamento entre eles, não houve uma ponte de amor construída nos relacionamentos entre pais e filhos. Como estão as suas conversas, as suas atitudes? Eu estava pensando numa ilustração para essa pergunta: como está a sua conversa e a sua atitude? Aí eu pensei numa coisa, eu já vou aproveitar. Cadê o bem-vindo? Bem-vindo está aí, não? Está lá, eu vou te pegar no final, viu? O pastor foi fazer uma visita para um líder de célula. Pastor, aquela mensagem de domingo foi maravilhosa. Ganhar a cidade para Jesus, nos relacionamentos, a próxima geração bem discipulada. Pastor, que maravilha. Conte comigo, pastor. Eu sou líder de célula, meu supervisor, a André e o João Carlos estão contando comigo, mas pode contar comigo. Aí o vizinho chega no portão lá: ô vizinho. Aí o líder sai, deixa o pastor na sala e vai lá no portão. E o pastor está ouvindo: ô vizinho, eu vim aqui te pedir emprestada a máquina de cortar grama, porque a minha queimou, está estragada lá, e eu não vou conseguir cortar minha grama. E a minha mulher faz 6 meses que ela está pedindo para eu cortar a grama, ela não para de pedir, não sei porquê, 6 meses. E o líder de célula então abre as caixas de ferramenta e: eu não vou te emprestar máquina nenhuma. A última vez que eu te emprestei, você queimou o relé dela, e eu tive que gastar de R$150, porque não sei o que. O pastor vê aquela cena, vê aquela situação e fala: eu tenho que fazer alguma coisa. E ele levanta e vai lá no portão, abraça o líder de célula, dá uma apertada no ombro dele assim, né? E diz: ô meu amigo, você deve ser torcedor do Corinthians, né? Aí o cara fala: não, eu sou São Paulino, pastor. Que isso, Corinthians, nada, tá me xingando? Não, é porque isso é coisa de corintiano mesmo. Não,
Eu vou conversar com seu vizinho aqui, fica tranquilo. Daqui a pouco ele leva a máquina de cortar grama para você lá, tá bom? E aí o vizinho, tá bom então tá bom. Aí o vizinho sai e o pastor volta com o líder para a sala e diz: você tem certeza que você quer ganhar vidas para Jesus? Que você quer ganhar almas para Jesus? Você acha que esse teu vizinho alguma vez na vida vai aparecer na tua célula ou vai na tua igreja com essa atitude? Será que é assim que nós vamos ganhar a cidade de São Gabriel do Oeste para Jesus? E o pastor deu uma recomendação para o líder de célula: sabe o que você tem que fazer agora? Você vai comprar uma máquina de cortar grama e vai dar de presente para ele. Porque quando ele se lembrar de você, ele não vai lembrar do xingamento que você fez com ele, mas ele vai lembrar da máquina que você deu de presente. Aí ele vai na sua célula, aí ele vai na sua igreja, porque você compensou aquela atitude horrível que você teve com ele. Como é que está a sua atitude nos relacionamentos? Sabe que você tem amado as pessoas? Sabe que você tem agido com amor? Sabe que os relacionamentos, você tem aproveitado as pequenas conversas como essa? Me empresta a sua máquina de cortar grama? Bem-vindo, me empresta, mãe, eu vou pegar lá, tá? Mãe, eu pego lá, tá? A minha quebrou. Viu? Seja intencional nos relacionamentos. Chamar a pessoa pelo nome, viu? Falei, bem-vindo, né? Seja bem-vindo, bem-vindo. O nome, a música mais linda nos ouvidos da pessoa é o próprio nome dela. Às vezes ele não sabe nem o nome do nosso vizinho, o nome do nosso colega de trabalho. Trabalha com a gente há 10 anos e ele não sabe o nome dele direito. Sabe o apelido, né? É um problema isso. A gente conhece a pessoa por apelido, depois você, como é que chama? Né? Você não sabia o nome. Meus irmãos, o mais importante é o relacionamento. É isso que a Bíblia nos mostra, é isso que a palavra de Deus nos mostra. E uma igreja só será indispensável, você só será indispensável na vida das pessoas se você se relacionar bem com as pessoas. Barnabé não escreveu nenhuma carta, Barnabé não tem nenhum livro na Bíblia escrito, ele não fez milagres, não tem narração de Barnabé curando um coxo, levantando paralítico, expulsando demônio. Mas a coisa mais importante que Barnabé fez foi cuidar de Paulo e ajudar em sua vida. E por causa do relacionamento de Barnabé com Paulo, nós temos a metade do Novo Testamento escrito por Paulo. 13 livros do Novo Testamento foram escritos por Paulo, por causa do relacionamento de Barnabé com ele. O livro de Atos, a metade, desde o capítulo 11 até o 28, fala sobre a vida de Paulo, por causa do relacionamento de Barnabé com Paulo. E as viagens missionárias de Paulo estão narradas por causa do relacionamento de Barnabé com Paulo. Doutrinas da igreja de Jesus Cristo estão em nossas mãos, porque Paulo foi cuidado por Barnabé. Paulo teve um paráclito, Paulo teve um ajudador, teve um advogado. A coisa mais importante que Barnabé fez foi largar tudo para cuidar de Paulo. Não importa se você construir casas, se você fizer muitos trabalhos, se você comprar muitas fazendas, se você tiver muito dinheiro, mas o que importa para Deus e para as pessoas que estão ao seu redor é como você cuida e como você se relaciona com elas. De quem você está cuidando, meu querido? Quem você está evangelizando? Quem você está discipulando? Falando do amor de Deus, do amor de Jesus? Quem você está cuidando nesse momento? Tudo que Paulo realizou aconteceu porque alguém parou tudo para cuidar dele. As melhores histórias da nossa vida, na vida de Paulo, na vida de Barnabé, na sua vida, acontecem quando nós valorizamos os relacionamentos. O texto que resume o Evangelho, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto, que é o resumo do Evangelho, poderia se colocar toda a Bíblia dentro desse texto, dizem os estudiosos. Ele não foi falado para uma multidão, ele não foi falado para uma igreja. Jesus Cristo falou esse texto na casa de um homem no escuro. O texto é bem claro: durante a noite
Jesus foi na casa de Nicodemos, lá em João 3, e lá Jesus fala isso para Nicodemos, que Deus amou o mundo por causa dele, que Deus amou o mundo por sua causa, e que você precisa falar para outros que Deus amou o mundo por causa deles, porque Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores adorem o Espírito em verdade. Isso não foi falado no Sermão do Monte, isso não foi falado numa praça, não foi falado numa igreja, mas foi falado num poço para uma mulher excluída na sociedade judaica, uma mulher samaritana. Só não despreza as pequenas conversas, esses momentos tão importantes, quem ama e quem tem foco nos relacionamentos. Barnabé, lá em Atos está escrito, o nome dele era José, mas sabe por que ele foi chamado de Barnabé? Porque Barnabé significa filho da consolação, filho do Consolador. José da Consolação era o nome, o apelido de Barnabé. E essa palavra no original, lá no Novo Testamento, em Atos capítulo 4, 5, começa a falar de José da Consolação, José Barnabé. A palavra que é usada ali é uma palavra em grego, parácleto ou paracleto. Essa palavra tem uma origem, líderes, prestem atenção que você vai ter que explicar isso na célula durante a semana. Essa palavra tem origem de um termo militar romano. Paráclito foi criado no exército romano. O exército romano era uma máquina de guerra. O Império Romano dominou todo mundo conhecido em sua época. Ele ia da África até a Ásia, até a China, a Rússia, toda a Europa era dominado pelo exército romano. E o exército romano, as legiões romanas guerreavam meses, anos, sem voltar para Roma. E durante esses longos períodos de guerras e de lutas, os soldados iam se desanimando, iam cansando. Muitos soldados entravam em depressão, muitos soldados ficavam tristes, porque estavam longe de suas casas, longe de suas famílias. E os generais pediram ao imperador, e o imperador então, junto com os generais, criaram a figura do Paracleto, ou Paráclito, o Consolador. A palavra significa, na raiz dela, aquele que anda junto, aquele que anda ao lado. Paráclito. E é exatamente isso, a figura do Espírito Santo de Deus, o nosso auxiliador, o nosso consolador, o nosso advogado, é aquele que anda junto. Quando aquele soldado estava na legião, 6.000 homens marchando para enfrentar alguma batalha, e alguns soldados estavam tristes, cansados, estavam oprimidos e deprimidos, o Paráclito era aquele psicólogo, aquele pastor, aquele ajudador que chegava do lado, também soldado, e dizia: vamos, você vai conseguir, nós vamos chegar na próxima cidade, você vai tomar um banho, você vai recuperar suas forças, você vai comer uma boa comida, e nós vamos chegar naquela batalha, nós vamos acabar com aqueles inimigos. Essa era a função do Paráclito. E se o soldado tivesse machucado, o Paráclito pegava ele e ia junto, carregando ele no ombro. Essa era a função do Paráclito. E Barnabé significa isso, o Paráclito, aquele que veio para motivar os desanimados, aqueles que estão murmurando, que estão cansados, que estão desistindo de lutar. Há momentos que nós temos vontade de desistir. Você acha que pastor não tem vontade de desistir? Todos nós somos os seres humanos. Mas o Espírito Santo chega do nosso lado e diz: vamos, não para, eu sou o Consolador, eu te defendo. Barnabé era este homem, e você e eu temos que ser esses homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para chegar diante das pessoas e dizer: não pare, não desista. Chegar diante dos desanimados, dos abatidos, dos que querem desistir da vida, muitos pensando até em suicídio, e dizer: não desanime, eu estou com você, eu sou o seu Paracleto, eu sou o seu ajudador. Tudo nós podemos em Deus que nos fortalece. Maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Meu Deus, essa palavra do Senhor. Não desanime, não pare de caminhar,
Não pare de lutar. O Senhor Jesus te ungiu para trazer libertação aos cativos, cura aos enfermos, vista aos cegos, e trazer o ano aceitável do Senhor, da salvação do Senhor. Essa é a missão que nós recebemos: cuidar de vidas, ganhar almas e cuidar bem delas, discipular as próximas gerações de filhos físicos, consanguíneos ou filhos espirituais. É para essa missão que Jesus te chamou. Não foi para ficar fazendo cultos ritualísticos, não foi para ficar fazendo atividades, foi para se relacionar. Nós somos chamados para levar salvação a esta geração, a nossa geração. Quantas pessoas sendo destruídas pela vida, pelas batalhas da vida, quantos soldados estão caindo e ficando para trás. Um pastor fala, eu não me lembro agora onde eu ouvi, mas que a igreja é o único exército que deixa para trás os feridos. É muito triste isso, misericórdia, Senhor. Jesus está voltando, meu irmão, prepara, não vacila agora, não erra agora no fim dos tempos, não. Se você não se relacionar e não falar bem com as pessoas, a Bíblia diz que as próprias pedras vão falar, as pedras clamarão. Se você não se relacionar, daqui a pouco Deus vai levantar rochas e pedras que vão relacionar, vão falar. Claro que o contexto não é esse, eu estou apenas parafraseando o texto. Meus irmãos, nós temos que ser indispensáveis. A nossa igreja tem que ser indispensável em São Gabriel do Oeste. Nós temos que ser intencionais nos relacionamentos. Nós temos que nos aproximar das pessoas. Nós temos que nos esforçar para encontrar as pessoas que precisam do Paracleto, que precisam do Espírito Santo, que precisam da salvação em Jesus. Nós temos que ser uma igreja indispensável. Amém? Levante a sua cabeça agora. Se coloque de pé. Normalmente a gente fala, baixe a sua cabeça, mas eu quero dizer a você, levante a sua cabeça agora. Levante a sua cabeça e declare: eu vou ser um paracleto, eu vou ser um ajudador, eu vou ser um consolador, eu vou me relacionar, eu vou ser indispensável. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria de que essa palavra ficasse ecoando no seu coração durante a semana. Eu peço ao Espírito Santo de Deus, que inspirou esta palavra, que ela fique ecoando no seu coração durante essa semana, que ela possa fazer diferença, que ela possa ser referência para você, que ela seja indispensável para você. Talvez você venha todos os domingos aqui e ouça tantos sermões e tantas palavras, e muitas palavras façam diferença na sua vida, mas aí na terça-feira é comprovado, 72 horas depois nós esquecemos 90% do que nós ouvimos. Agora, quando a palavra penetra no nosso coração e vai no mais profundo da alma, quando a palavra entra e faz morada em nós, aí você vai lembrar por toda a sua vida. Essa palavra que eu ouvi há mais ou menos uma semana atrás, esse sábado passado, sábado atrasado, e ela ficou bombardeando o meu coração a semana inteira, e ela vai continuar, porque, meus irmãos, o Abelardo Barbosa dizia: quem não se comunica se estrumbica. Eu quero dizer, quem não se relaciona se estrumbica também. Quem não se relaciona bem, quem não busca relacionamentos, que você possa ser intencional. Não estou dizendo para você ser hipócrita, nem ser falso. Estou dizendo para você ser intencional em amor, de intencionalidade nos relacionamentos, de deixar os seus afazeres muitas vezes, deixar o seu trabalho muitas vezes, deixar a sua televisão muitas vezes, deixar o seu Facebook,
e ter uma pequena conversa com alguém, que muitas vezes pode estar precisando dessa conversa para não se suicidar, para não se separar do seu esposo ou da sua esposa, que precisava daquela conversa para não pegar o carro e se jogar debaixo de uma carreta lá na estrada. E muitos pensam nisso. A gente, como pastor, ouve muitos testemunhos, muitas confissões de pessoas dizendo: pastor, eu pensei naquele dia de ir para a rodovia e me jogar debaixo da carreta. É muito comum ouvir isso. Então, graças a Deus, as pessoas ainda têm conseguido chegar até nós, mas você pode chegar nelas antes, porque talvez essa pessoa que falou isso para mim, falou isso para o pastor Alessandro, ou para um supervisor, ou para um líder de célula, trabalha com você, estuda com você, joga futebol com você, às vezes estuda na mesma sala que você e você não sabe nada. Talvez você encontre essa pessoa todo dia e em determinado dia você não encontra mais. O que aconteceu? Faleceu, morreu. Então a palavra de Deus, Jesus disse aos discípulos: faça hoje, viva hoje, porque a noite vem quando ninguém mais vai poder trabalhar. A noite vem, e a noite aqui nós podemos entender por várias circunstâncias. A noite vem quando ninguém mais vai poder se relacionar aqui nessa terra. Teremos um relacionamento espiritual. Agora você pode abaixar a sua cabeça e falar com Deus. Fale com Deus agora. Quais são os atos de bondade? Quais são as pessoas que você sentiu tocada agora no seu coração de buscar, estreitar relacionamentos com elas? Fale para Deus agora. Abra seu coração.